Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto de ensino suplementar Educação Política e Práticas Pedagógicas em tempos de distanciamento físico. E a videoaula de hoje é com o professor doutor Antônio Cabral Neto e nós vamos conversar sobre, afinal, o que é gestão democrática? Professor Cabral, muito obrigado pela presença. Qual é a leitura que o senhor faz acerca do contexto atual da nossa democracia? Logo de início, quero registrar que esse é um tema instigante, principalmente no atual contexto do nosso país, em que a nossa frágil democracia vem sendo atacada e com rebatimentos no campo da educação e da gestão democrática. Nesse sentido, eu vou, no decorrer dessa videoaula, colocar elementos que nos permitam, ao final, construir um conceito possível de gestão democrática e de suas possibilidades na escola pública. Destaco inicialmente que não é mais nenhuma novidade a evolução de onda conservadora de extrema-direita que assola o mundo. Portanto, o que presenciamos hoje no Brasil é parte desse movimento que se agrava diante da eleição no ano 2018 de um governo de orientação de extrema-direita contrário a qualquer projeto civilizatório. O governo, para viabilizar o seu projeto político de desmonte de direitos sociais, está consolidando uma ampla base de apoio no Congresso Nacional, de espectro de centro-direita e, ao mesmo tempo, traz de volta os militares à política e ao governo. Qualquer pessoa mais atenta vem observando que postos importantes do governo hoje estão ocupados por militares. Portanto, nós temos aí um governo eleito democraticamente, mas que se recompõe com bases conservadoras e com apoio de alas dos militares. Então, nesse governo, o controle ideológico passa a ser buscado em toda a sua plenitude. Essa dimensão vem sendo fortemente trabalhada mediante a chamada guerra cultural. São exemplos desse movimento a crítica a Paulo Freire, a tentativa de implantar escolas sem partido, o projeto de militarização das escolas públicas, a demonização das universidades, o controle ideológico do que se ensina, as críticas à abordagem de gênero na escola, dentre outros fatores já todos nossos conhecidos. Portanto, observa-se que está sendo construído um movimento com características de satanização da cultura, da produção acadêmica crítica, da imprensa e de qualquer outra iniciativa que fortaleça a democracia. Esse é o movimento que está em construção do país e tem fortes rebatimentos na política educacional e na gestão democrática. Claro que isso não é tão simples assim como o governo pensa. Há uma forte reação de setores da sociedade e esse movimento tem colocado limites a essas pretensões do governo. Nós assistimos em vários debates, inclusive no Congresso Nacional, posições do governo tendo sido derrotadas por pressões populares. Veja, por exemplo, o caso do novo Fundeb, que é bastante emblemático desse movimento. Então, o que poderíamos dizer sobre a política e a gestão educacional? Talvez fosse importante sempre demarcar que, para refletir
sobre a gestão democrática, é preciso tecer algumas considerações sobre a matriz norteadora das atuais políticas educacionais e sobre a gestão. Então, nesse momento, no Brasil, retoma-se fortemente no campo da educação as teses do neoliberalismo na sua fase ortodoxa, que haviam sido suavizadas, mas não abandonadas no governo do PT. Esse tema já foi abordado na videoaula anterior, ministrada pelos professores Ícaro, Rafael Lacerda e Alda Castro. Portanto, já me sinto contemplado. Vou aqui apenas retomar alguns aspectos que considero que são aspectos importantes para a gente compreender a discussão da gestão democrática e da gestão escolar. Podemos dizer que a influência dessa matriz está presente nas múltiplas reformas estruturais de dimensão e amplitude diferentes, destinadas a reduzir a intervenção do Estado na provisão e administração do serviço educativo, e também por meio de retórica discursivas de crítica ao serviço público estatal e de encorajamento do mercado. Esse é um tema que vem sendo bastante abordado, nós temos muitas pesquisas sobre isso, inclusive a nossa linha de pesquisa Educação, Política e Prática Educativa tem uma produção significativa nessa seara, nós temos vários professores publicando sobre isso, mas eu queria retomar aqui, para desenvolver esse raciocínio, uma passagem de um texto do professor João Barroso, é um professor português, é muito lido no Brasil. Ele vai dizer o seguinte, que esse encorajamento do mercado traduz-se, sobretudo, na subordinação das políticas de educação em uma lógica estritamente econômica e na importação de valores de competição, concorrência e excelência. Se nós olharmos para as nossas práticas educativas, para os nossos temas educacionais, vamos perceber que essa tríade, competição, concorrência e excelência, estão bastante presentes nos discursos da política educacional. O professor Barroso vai reforçar ainda que os modelos de gestão empresarial, como referentes para a modernização do serviço público da educação, as reformas educacionais nesse momento incorporam um discurso que realça a liberdade individual, a competição, a descentralização como mecanismos para incrementar a eficiência e a qualidade dos sistemas educacionais e, ao mesmo tempo, acentua o papel regulador do Estado. Claro que o Estado, historicamente, sempre teve esse papel de regulação, mas em algumas conjunturas econômicas e políticas, essa função reguladora ela vai se apresentar mais claramente. A gente pode dizer que nesse contexto das políticas neoliberais, o Estado ele vai assumir um papel fulcral nessa função de regulação. Portanto, bastante coerente com as teses do neoliberalismo, né, em que o mercado vai assumir um protagonismo muito forte nas relações sociais e econômicas. A professora Dalila Oliveira, em uma reflexão desenvolvida sobre esse tema, ela vai dizer que as novas regulações vêm ratificando de maneira geral a tendência de retirar progressivamente do Estado o seu papel de executor de políticas, transferindo para a sociedade essa função. Então veja, nessa lógica, as reformas no campo da educação perdem sua conotação progressista para se transformar em uma estratégia despolitizada e, portanto, antidemocrática. Isso está claramente colocado no contexto hoje do Brasil, nos processos que vão ser desenvolvidos pelo Ministério em termos dos programas que estão sendo concebidos ou não concebidos, mas que implicitamente estão colocando as diretrizes para os sistemas educacionais. Então, esse processo, vale reiterar, é importante que reitere isso,
situa-se no âmbito de um projeto político desmobilizador que atomiza os sujeitos sociais e, portanto, secundariza a participação do cidadão na política. Nós temos hoje vários mecanismos que estão sendo implementados de quebra da questão da sociabilidade. O ensino remoto poderia ser colocado nessa conjuntura, isso pode ficar para o nosso debate. Portanto, a política educacional, ao configurar um modelo de gestão plasmado na lógica da produtividade, enfatiza critérios quantitativos em detrimento dos qualitativos. De fato, a incorporação da lógica empresarial à gestão educacional é uma marca da nova concepção de administração escolar que esvazia o debate político. Para se contrapor essa tendência, é importante reforçar o papel da participação política organizada do conjunto dos cidadãos como uma condição indispensável ao êxito de um projeto democrático de sociedade, de educação e, por conseguinte, de gestão escolar. A participação nesse momento, ou nessas circunstâncias, com essas características, inclui o quê? Inclui a construção de mecanismos de contraposição ao ideário hegemônico que despolitiza a ação dos sujeitos históricos, buscando conformá-los a uma condição de meros espectadores do processo social. Por isso, coloca-se a necessidade de assentar o debate em uma estratégia que desmistifique essa orientação da política educacional que imprime ao projeto pedagógico ou ao projeto político-pedagógico a lógica do mercado, privilegiando os conhecimentos instrumentais e secundarizando as dimensões sociais, moral e ética do homem. E qual é a importância do conceito de política nos planos políticos pedagógicos das escolas? E aqui eu acho importante demarcar o termo político-pedagógico, porque a gente tem assistido gradativamente a retirada do político em relação aos projetos pedagógicos. Nós fizemos uma luta histórica de incorporação do termo político, porque entendíamos que era importante, naquele momento, destacar que o ato pedagógico é um ato político. Então, a retirada do termo político dos projetos pedagógicos não é uma coisa menor, embora reconheçamos que o pedagógico é, por essência, um ato político. Mas é preciso deixar explícito que todo projeto educacional, que todo projeto pedagógico é, por essência, um projeto político. Então, precisamos reafirmar a defesa de que a gestão democrática é um princípio de Estado nas políticas educacionais que espelha o próprio Estado democrático de direito. E nela se espelha, postulando a presença dos cidadãos no processo e no produto de política de governo. Essa é uma ideia bastante trabalhada pelo professor Jamil Coury, que é um autor de referência nesse debate da gestão democrática e, acima de tudo, pela defesa da educação como direito. Então, poderíamos reafirmar que é necessário consolidar o entendimento de que os cidadãos querem, mais do que ser executores de políticas, eles querem ser ouvidos e marcar presença em arenas políticas de elaboração e nos momentos de tomada de decisão dessa política. Então veja, essa reflexão mais geral sobre a política educacional, ela é fundamental para discutirmos a gestão democrática, no sentido mais específico. E aí eu começo essa nossa etapa da reflexão registrando que a democracia interna da instituição escolar apresenta-se limitada e certamente traz as marcas e as características da democracia na sociedade brasileira. Não é novidade para nós, a literatura é farta sobre isso, que o Brasil é um país que tem dificuldade de lidar com a democracia.
a nossa trajetória é uma trajetória não muito promissora do ponto de vista da construção de projeto democrático. Mesmo nos períodos em que a democracia está colocada no horizonte, nós temos determinados procedimentos que recortam a sociedade, que vão configurar situações de autoritarismo. Basta ver atualmente o que ocorre no Brasil. Nós estamos em plena democracia, governos eleitos democraticamente, mas nós temos práticas políticas do ponto de vista de retrocesso democrático. Então veja, nesse sentido, a gestão deve contribuir para criar uma cultura democrática no âmbito das instituições escolares. Isso não é menor. Esse para mim é o foco central desse debate. Como que a gestão democrática pode se constituir como uma estratégia importante para a gente desenvolver no âmbito da escola a cultura da democracia? Como que, na verdade, a gestão democrática pode se constituir uma estratégia importante para a gente desenvolver no âmbito da escola uma cultura da democracia. Cabe registrar que a gestão democrática vem sendo historicamente colocada na agenda da política educacional brasileira e incluída nos marcos legais a partir da Constituição de 1988, assim como também dos instrumentos normativos infraconstitucionais, como a LDB 93, 94 e 96 e os Planos Nacionais de Educação, tanto de 2001 quanto de 2014. Ao ser registrada no arcabouço jurídico, a gestão democrática ganha um foro privilegiado, porque se reconhece legalmente que esse princípio é importante ou é inerente mesmo ao ato de gerir as escolas públicas do país. Todavia, esse reconhecimento legal não garantiu a sua efetivação nas escolas públicas, que continuam a enfrentar problemas de ordem política e administrativa para a sua viabilização com sucesso. Reafirmando desse modo que a gestão democrática propõe ou pressupõe, na verdade, o trabalho coletivo em todas as esferas da instituição, compreendida como lugar de aprendizagem. E esse é um foco importante, compreender exatamente o trabalho coletivo, a gestão democrática, né, que esteja comprometida de fato em considerar a escola um lugar de aprendizagem. Isso é importante ser demarcado porque nós sabemos, hoje no Brasil, que temos um acesso mais amplo das populações à escola, mas que a aprendizagem é ainda muito fragilizada. Então, nesse sentido, a gestão escolar democrática seria considerada suporte de um processo educativo capaz de proporcionar a permanência do aluno na escola com níveis satisfatórios de aprendizagem. A gestão democrática, nesses termos, tem como eixo fundante a busca pela efetivação da educação como direito social, assim como a universalização do acesso com permanência e qualidade socialmente referenciada. É, portanto, uma prática político-pedagógica, e aqui eu insisto no político, que procura estabelecer mecanismos institucionais capazes de promover a participação qualificada dos agentes educacionais e demais setores interessados na ação educativa. Isso requer um engajamento coletivo de todos os atores escolares na formulação das diretrizes escolares, no planejamento das ações, assim como na sua execução e na avaliação. E nesse sentido, professor Cabral, quais são os pressupostos da gestão democrática? A gestão democrática pressupõe necessariamente edificar algum nível de autonomia. Os mecanismos de autonomia e descentralização terão mais chance de prosperar no âmbito do trabalho coletivo. Isso porque a participação favorece a conjunção de fatores que permitem concentrar esforços em torno de um projeto educacional
que aumente a probabilidade de que ele se materialize na escola. Nesse sentido, a autonomia deve ser edificada pela escola e nesse processo deve-se forjar os espaços possíveis e aproveitar todas as possibilidades na direção de criar mecanismos para a sua concretização. Não se deve esperar que a autonomia seja uma dádiva do poder central. Ela pode ser germinada e aprofundada com base nas práticas vivenciadas no conjunto das ações desenvolvidas pela própria escola. Atualmente, as escolas públicas convivem com permanente tensão, porque embora os instrumentos legais e a maioria dos planos de governo façam referência à gestão democrática, as medidas prescritas em parte dos programas do governo põem ênfase na gestão gerencial, que tem características diversas da gestão democrática. Ela ressignificou conceitos importantes como a autonomia, a descentralização e a participação, que passaram a ser consideradas como mecanismos para assegurar mais agilidade, eficiência e eficácia à gestão das escolas. Nessa lógica, a descentralização e a autonomia se configuram como muito limitadas, porque na instância das unidades escolares quase não há espaço para que os sujeitos docentes exerçam o poder de decisão. São, em essência, executores de políticas concebidas por outras instâncias do sistema educacional. Embora tenhamos na organização das escolas as instâncias colegiadas, com representação interna e da sociedade civil, os mecanismos do seu funcionamento são muito limitados, no sentido de proposição de políticas pedagógicas e do seu acompanhamento. Existe um centralismo muito forte no executivo, entendido tanto nas secretarias de educação como nas coordenações dos sistemas educacional, como diretor da escola, que resiste em democratizar esses processos, incluindo um debate mais amplo com a comunidade escolar, que por sua vez também não tem apresentado demandas mais substantivas nesse sentido. As pesquisas realizadas no campo da gestão democrática na escola têm indicado algumas limitações, como pouca participação dos pais na gestão da escola, atuação limitada do conselho escolar, sobrecarga de trabalho dos gestores, falta de tempo para que os sujeitos docentes possam vivenciar o trabalho coletivo e insuficiência de recursos financeiros para gerir adequadamente a unidade escolar. Entretanto, como esse processo é perpassado por uma série de contradições, observa-se que no cotidiano da escola, ou no conjunto das escolas, os sujeitos docentes procuram viabilizar medidas que configuram alguns indícios de construção de uma gestão ou de uma prática democrática. E aqui eu estou fazendo referência a alguns resultados de uma pesquisa nacional que foi feita em 7 estados da federação, inclusive no Rio Grande do Norte, sobre a questão da gestão democrática das escolas. E eu poderia citar pelo menos assim, aqueles aspectos, pelo menos 4 aspectos que são aqueles mais evidenciados na pesquisa. Primeira coisa é que existe em construção uma possibilidade do envolvimento do conjunto da escola com o planejamento. Há também um movimento que indica a possibilidade da elaboração coletiva do projeto político-pedagógico da escola. Em alguns casos, o gestor tem assumido um papel de liderança na gestão das escolas. Nós temos vários exemplos da nossa pesquisa de gestores que assumiram esse papel de liderança e que, a partir daí, foram capazes de construir mecanismos de gestão democrática mais consistentes. E que os conselhos escolares, embora tenham as limitações,
ele tem se constituído em instrumentos mobilizadores e integradores de ações que podem contribuir para sedimentar a gestão democrática. Por fim, destaca-se que, embora as pesquisas do campo denotem alguns avanços iniciais em relação à gestão democrática da escola pública, as limitações sobre a sua viabilização significam que ainda há muito a se fazer para que as escolas públicas tenham de fato uma gestão democrática. A gestão democrática é um processo que precisa ser edificado, o que requer uma aprendizagem em construção. Apesar das limitações existentes e fortemente enraizado no contexto escolar, marcado via de regra por práticas cotidianas recortadas pelo improviso, torna-se necessário construir alternativas capazes de imprimir uma nova dinâmica à escola para superar o atual modelo e procurar configurar um padrão de gestão que contribua para consolidar a educação de qualidade como direito de todos os cidadãos. Desse modo, precisamos reafirmar, mas reafirmar sempre, a necessidade de uma gestão pública democrática da escola pública, concebida como espaço efetivo de participação dos vários segmentos da comunidade escolar, incluindo a equipe gestora, professores, pais, estudantes e funcionários. Mas a gestão democrática não se completará se não garantirmos o acesso do aluno à escola e sua aprendizagem com níveis consideráveis de aprendizagem. Bem, essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha cumprido aquela minha promessa inicial de construir elementos para a gente compreender a gestão democrática e a sua possibilidade no contexto da escola. Obrigado.